Vamos falar sobre algo que hoje temos aí um prazo, né, doutor? Qual é esse prazo? Na verdade, Marquinhos, primeiramente até desejar bom dia aos nossos ouvintes, internautas. E hoje eu separei um tema porque todos dizem aí que o ano só começa após o carnaval. Sim. Passado o carnaval, vamos tratar de um tema hoje que foi objeto aí de muita discussão e que vem ainda rendendo muita discussão, principalmente por se tratar de uma figura ilustre do nosso país, que é a denúncia realizada contra o ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Procurador-Geral da República no Supremo Tribunal Federal. Marquinhos, aproveitando o gancho, você é contra ou a favor dessa denúncia? Olha, existem alguns pontos de vista que devem ser analisados, na minha opinião, certo? Se formos analisar juridicamente, eu sou um leigo nesse campo, né? Não sou mestrado em nada, né? No campo jurídico como o senhor. Em determinados pontos eu sou contra. Se não utilizasse de uma forma ideológica em determinados pontos, eu acredito que aí eu sou contra. Vou até aproveitar e pedir a participação dos nossos internautas aí pelo Facebook, para que se manifestem se são favoráveis ou contrários. Até porque, ao final dessa nossa participação, farei novamente essa indagação. Porque o tema em si, ele, até pelas paixões que envolveram as últimas eleições, sabemos que existe essa divisão hoje no nosso país de lado A e lado B, que mesmo passadas as eleições continuam a se degladiarem, principalmente pelas redes sociais. Hoje existem os fãs de um lado e os fãs de outro, mas a nossa questão hoje, ela foge um pouco do mérito da denúncia. Eu não vou falar sobre o mérito em si da denúncia. Eu vou falar sobre um ponto que, a meu ver, é o ponto crucial para toda essa discussão, que é a competência do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que toda essa discussão, ela precisaria, antes de entrarmos no mérito, precisaria ter uma grande análise, principalmente da questão constitucional, sobre a competência do Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos que a Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, ela estabelece, no seu artigo 102, a competência do Supremo Tribunal Federal. Então, para que serve o Supremo? Sei que muita gente aí deve estar pensando, não serve para nada. Mas, na verdade, a nossa Constituição, ela estabelece a competência do Supremo, principalmente para processar e julgar causas que dizem respeito à constitucionalidade de leis, constitucionalidade e inconstitucionalidade também, mas principalmente, que é aí que está todo o mérito, o ponto crucial da nossa discussão. O Supremo tem competência para julgar presidente da República, vice-presidente da República, coronéis das Forças Armadas. Essa é a competência do Supremo Tribunal Federal com relação a crimes cometidos por presidente e vice-presidente, mais precisamente por presidente, que é o caso. Só que aí, nessa questão em particular, nós temos um problema gravíssimo, de afronta à nossa Constituição Federal. Ou seja, simplesmente rasgaram a nossa Constituição. Uma vez que nós estamos tratando de um crime cometido por um ex-presidente da República. Sei que muita gente pode falar, mas Pedro, mas ele era presidente. Ok, ele era presidente. Só que para a Constituição Federal, a competência para julgar
para o STF julgar é de presidente. É o momento do julgamento. A denúncia foi apresentada agora pelo Procurador-Geral da República. Neste momento, o senhor Jair Bolsonaro é ex-presidente da República. Ou seja, o STF não tem competência para julgar ex-presidentes da República. E também acredito que existam outros pontos aí, né, doutor, que devem ser analisados, porque como a denúncia ela foi apresentada agora, a defesa ela não tinha, né, um acesso geral a todos os documentos do processo. E é um dos pontos que a defesa vem pedindo para que, né, seja ampliado esse prazo e não foi aceito, né? Não foi aceito. Pela PGR, né? A meu ver, já temos aí mais uma outra questão processual, mas isso é evidente que é uma questão interpretativa, porque a concessão ou não de prazo, ela compete à autoridade, ou seja, ao ministro relator do caso em si. E quem é o ministro relator? Eu confesso, Marquinhos, que eu acho que, salvo engano, é o próprio Alexandre de Moraes, salvo engano. Só que o fato em si, Marquinhos, é que a lei estabelece o prazo para apresentação de defesa. Você pedir uma dilação de prazo, ela precisa estar muito bem fundamentada e, principalmente, tem que ter justo motivo. Uhum. No caso em si, pela complexidade do fato, do processo em si, é evidente que demandaria um tempo maior, até porque, como você mesmo mencionou, os advogados não tiveram acesso a todos os documentos do processo. E isso dificulta a apresentação da defesa. Só que a apresentação da defesa, Marquinhos, já é mérito do processo, ou seja, vai discutir as questões cruciais do processo. Fato é que o Supremo não poderia receber essa denúncia. Não é o órgão competente. Relator ministro Alexandre de Moraes. Relatoria do inquérito do golpe. Qual que é a dificuldade? Inclusive, por 9-1, os ministros do Supremo, eles rejeitaram, né, o recurso no qual o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele pretendia afastar o ministro Alexandre de Moraes, né, dessa relatoria. Exatamente. Só que qual que é a grande questão, Marquinhos? Além dessa questão que nós estamos falando de um ex-presidente, a grande questão é que nós sabemos que hoje a justiça, principalmente a justiça brasileira, ela é muito morosa. Nós tivemos situações aqui no país, e eu vou adentrar a essas questões também, que acho que, guardadas as devidas proporções, elas trazem uma lucidez ainda maior para essa situação, onde, se você pegar a situação envolvendo o ex-presidente, o ex e agora atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando o senhor Luiz Inácio Lula da Silva ele respondia ao processo do mensalão, ele era ex-presidente. E quem julgou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva naquela época? Quem que foi o órgão julgador naquela situação? Não foi o Supremo Tribunal Federal. Não foi, Foi a Justiça Federal de Curitiba, né? Onde o juiz Sérgio Moro foi responsável pelas... E passou por todas as instâncias, né? Passou por todas as instâncias. E, ao final, é essa a questão. Depois de um longo período de discussão, ao final, reconheceram, naquele caso, que existia uma ilegalidade cometida pelo, então, juiz Sérgio Moro, que acabou com todo o processo. Ou seja, nessa situação em específico, estamos aí startando, né, que a denúncia ela starta o processo, estamos startando o processo já com um grave problema de competência. E a defesa pode utilizar fazer esse movimento do que você está falando para tentar pode anular, né, o caso? Aí é uma questão, né, de entendimento da defesa. Ele pode, de repente, tentar suscitar isso de imediato, né, para afastar
de plano a acusação contra o ex-presidente, ou ele também pode deixar isso como uma carta na manga, deixar a tramitação do processo, dependendo do caminho que tomar, ele apresentar essa informação posteriormente, o que vai acabar anulando todo o processo, assim como aconteceu na questão do nosso ex-presidente, do então, hoje, presidente Lula. Perfeito. Né? Só que a questão, Marquinho, é que nós, mais uma vez, iremos movimentar toda a máquina do Poder Judiciário para chegar absolutamente em nada. Em nada. Como aconteceu no caso do ex-presidente Lula. Inclusive, são 34 denunciados e nem todos têm o mesmo prazo de resposta, né? Sim. É o caso do ex-ministro da Defesa, o Walter Braga Neto, que pode se manifestar até sexta-feira, dia 7, amanhã. Aí é uma que pela data da citação, Marquinhos, o prazo é contado desta forma. Quando a partir do momento que a pessoa é citada e cada um foi citado numa data, então o prazo, por isso que tem uma distinção. Quando ele foi intimado, é isso? Quando ele foi, na verdade, nesse caso, foi citado. Ah, citado, né? Ok. Então, quando ele foi citado, por isso tem uma divergência de data. Perfeito. Agora, por que cada vez mais, Marquinhos, o nosso Supremo Tribunal Federal ganha força e protagonismo dentro do nosso país? Hoje, se você perguntar em determinado estado, ou até dentro do próprio estado de São Paulo, quem é o vice-presidente da República, muita gente não vai saber quem é o vice-presidente da República. Muita gente não sabe quem é a figura do vice-presidente. Agora, se você perguntar para qualquer pessoa hoje, independente do estado, fala o nome de um ministro do Supremo Tribunal Federal, com absoluta certeza, a grande maioria vai falar Alexandre de Moraes. Exato. O que isso nos traz, Marquinhos, como entendimento da real situação do nosso país? Uma certa preocupação. Uma grande preocupação e, principalmente, a falta de lideranças reais, não as pessoas que se intitulam líderes, mas lideranças reais políticas. Porque líder político é aquele que se destaca pela sua competência e pelo seu trabalho, né? E pela sua capacidade de convencimento, principalmente da própria oposição. Isso é liderança política. Liderança política é saber, inclusive, trabalhar com a oposição. Agora, hoje, nós não temos lideranças políticas porque até mesmo as pessoas que apoiaram o atual governo hoje já se questionam da figura do atual presidente, que até então era tido como alguém que estava acima do bem e do mal, que era um injustiçado. Mas hoje, até pela atual situação econômica do país, muita gente já questiona o atual presidente. Muita gente que apoiou, né? Quem não apoiou vai questionar sempre, mas quem estava ao lado, né, hoje questiona porque a situação econômica do país, infelizmente, está cada dia pior, né? Então, a falta... A gente vê na própria popularidade do presidente que tem despencado aí, tem derretido de uma certa forma recentemente aí, né? É reflexo do trabalho. Trabalho é promessa que faz sem se concluir, então o povo já caiu a ficha, né? Exatamente. Agora, doutor, como é que a advocacia enxerga o fato do pedido, além do pedido de ampliação do prazo da defesa, né, os advogados de Bolsonaro também solicitaram que os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin se declarassem impedidos de julgar o caso, certo? Por quê? No caso do Dino, eles alegam que ele poderia ser imparcial, né? Porque em 2021, quando ele era governador lá do Maranhão, ele entrou com uma queixa-crime contra Bolsonaro. E no caso de Zanin, né, a defesa do ex-presidente argumentou que ele atuou como advogado do PT e do próprio presidente Lula, né? Como é que vocês veem esse ponto aí? Existe algum impedimento? Na verdade, Marquinhos, essa questão, ao meu ver, o impedimento na participação, ele é bem claro, não só por essas questões, principalmente porque a indicação dessas pessoas ao Supremo Tribunal Federal foi do próprio presidente Lula. Quem indicou... Inclusive os dois, né? Os dois. Dino e o Zanin, né? Os dois. Ah, mas Pedro, a indicação é um ato do presidente da República. Entendemos que é um ato do presidente da República. Se fosse só pela indicação,
eu confesso que teria uma ressalva com relação ao impedimento da participação desses dois ministros com relação ao julgamento. Mas se você somar a indicação, quem indicou? O presidente Lula. Eles tiveram foi advogado do presidente Lula e principalmente advogado do partido do presidente Lula, né? Defendeu interesses do presidente. Agora, você acha que na condição de advogado, de repente, do presidente Lula, ele não tomou conhecimento de alguns fatos que hoje estão sendo tratados nessa denúncia? E isso, por si só, ele mesmo já deveria, né, se julgar impedido de participar, né, suspeito, na verdade, de participar do julgamento. Agora, com relação ao Flávio Dino, essa questão tem também a questão da denúncia realizada contra o ex-presidente, né, do processo movido contra o ex-presidente Bolsonaro, e principalmente a indicação do presidente Lula, e também por ter participado do atual governo, né, do presidente Lula. Marquinhos, dentro de uma transparência, eu acho que o afastamento, de repente, desses ministros do julgamento não teria traria uma segurança jurídica ainda maior para toda a população, para as partes envolvidas e principalmente para o devido processo legal. Desta forma que nós enxergamos essa situação. Agora, se isso realmente vai acontecer, eu acho pouco, mas bem pouco provável. Nossos ouvintes estão participando aqui, doutor, pelo nosso Face, aqui a transmissão. O William mandou aqui: qualquer um que estiver em uma liderança forte, da direita no caso, né, no Brasil, por exemplo, pode ter a certeza que o Alexandre de Moraes começa a se mover para a prisão do líder, no caso do Bolsonaro aí. Deixa eu ver se tem mais outro comentário aqui. O Marcelo mandou aqui: eu sou contra. E uma pergunta: por que esse Alexandre de Moraes enfia o nariz em tudo? Antigamente o povo nem ouvia em falar em STF. Foi o que eu falei, é a falta de liderança política. Antigamente, Marquinhos, num passado não tão distante, qualquer questão que envolvia poder judiciário e principalmente o nosso Brasil era tratada diretamente pelo presidente, o nosso líder máximo, diretamente com o presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso era resolvido, né, internamente, respeitando sempre o poder de cada um. Agora, aonde tem um ditado até popular que em terreiro que não tem galo, né, o galo do vizinho vem mandar. É exatamente isso acontecendo. Ninguém está realmente liderando e o ministro Alexandre de Moraes se viu numa oportunidade de mostrar sua força e sua liderança. Ou abriram as gavetas do STF lá e falaram pro Senado: fiquem quietinhos aí, porque senão o bicho vai pegar pro seus lados e não pro nosso, viu? Porque o único poder que pode dar uma freada no STF é o Senado, né? Com liderança. São os senadores. Com liderança evidente do nosso presidente da República. Tudo isso, Marquinhos, é orquestrado e organizado pela liderança política. E hoje a gente carece, infelizmente, de lideranças políticas.